Deixa eu voltar aqui com a Berenice Leite, dividindo a tela comigo. Lembrando, não é, Berenice, que o prazo para entrada em vigor dessas novas tarifas dos Estados Unidos vai terminar em menos de 10 dias, daqui a 9 dias, no dia 15 de julho. Tem equipes técnicas do governo Lula, sim, que já se reuniram virtualmente, não presencialmente. Isso aconteceu na última quinta-feira com o representante do comércio dos Estados Unidos para seguir com essas negociações. Mas antes de te ouvir, deixa eu só trazer mais um ponto aqui. O Brasil tenta reverter ao menos parte dessa nova ofensiva proposta pelo governo de Donald Trump em junho deste ano, que pode elevar a carga total a 37,5% no país, caso as medidas sejam implementadas. Você acompanha na tela com a gente a proposta de tarifa adicional de 25%, justificada por Washington com base em supostas práticas comerciais desleais e sobretaxa de 12,5% vinculada à alegação de falta de ações suficientes contra o trabalho forçado. Diga, Berenice. Pois é, o prazo está acabando, 15 de julho já está bem aí. E a pergunta que eu faço é, nós temos ainda 2 reuniões previstas para esta semana. Vocês acham mesmo que o Brasil vai conseguir contornar algo que não fez nesse último ano, praticamente, desde que foi instalada a seção 301? Acho pouco provável. Justamente por causa desse segundo item que aparece ali embaixo também é uma prova disso. Essa sobretaxa, ou seja, alguns produtos serão taxados em torno de 37,5%, que é a soma dos 25, é isso? Eu falei, fiz a conta errada, né, gente? 25 mais 12, 37,5%, isso mesmo. E qual seria o motivo dessa taxa de 12,5%? A alegação da falta de ações suficientes contra o trabalho forçado. E o exemplo está ali no interior da Bahia, numa cidade que está sendo praticamente construída em favor, né, de uma rede automobilística que veio de outro país, da China, mais precisamente. Não vou citar, claro, aqui a marca, mas vocês já devem saber. Há denúncias de trabalho análogo, né, à escravidão, justamente porque esses chineses teriam vindo para cá, né, e vocês sabem que lá na China muito se fala também sobre a forma, as condições de trabalho que eles têm lá na China e que aqui no Brasil parece que não tem sido diferente. Inclusive, o Tribunal de Contas da União chegou a receber denúncias em relação a isso. E o que o Brasil faz nesse momento? Abre cada vez mais as portas para essa marca, como eu disse, automobilística, dando também subsídios, né? Subsídios que marcas de outros carros, veículos, enfim, não recebem mais no nosso país. Então, o Brasil e a China estão cada vez mais próximos, comercialmente falando, algo que também os Estados Unidos não vê com bons olhos. Obviamente, existe essa concorrência entre China e Estados Unidos, mas eles pegam ali, né, justamente por esse calcanhar, né, o calcanhar de Aquiles, que é a forma como os chineses são tratados do ponto de vista trabalhistas. Então, como eu disse, Daniel, essa cidade é um bairro, né, que foi construído, está em construção, acho que é em Cariacica, salvo me engano, na Bahia. Os chineses vão morar por lá e estão trabalhando dentro dessa rede automobilística que se instala aqui no nosso país. E é um dos motivos que o Brasil demonstra que não tem nenhum anseio em tentar mudar essa situação. E, por fim, finalizando aqui esse comentário, na semana passada, na quinta-feira, as informações que nós tivemos sobre o encontro que foi virtual entre Brasil e Estados Unidos nessas negociações foi de que o Brasil se posicionou tentando justificar os seus erros. Por exemplo, no caso da censura, né, eles atribuíram ali a responsabilidade não ao ministro. Eles falaram, não, essa decisão é do Brasil. Foi um colegiado que referendou essas decisões em relação a plataformas de redes sociais que são aí dos Estados Unidos. Então, em nenhum momento o Brasil se posiciona, né, num jeito que quer consertar algo ou que quer fazer melhor. Pelo contrário, eles continuam reafirmando, né, que vão manter essa postura, o que só coloca, né, a questão das taxações mais próximas mesmo de se concretizarem. Apenas trazendo aqui a informação com detalhe, Cariacica fica no Espírito Santo. Você se referia a Camaçari, no estado da Bahia. Dito isso... Mas é parecido, né? Tá certo. Camaçari, Cariacica, Jesus amado. É bom para dicção. Vamos lá, fala rápido. Camaçari e Cariacica. Vamos lá. Camaçari, não dou conta não. Então tá. Até o final eu vou conseguir fazer com que você... Ixi, já enrolei toda.
Bom, deixa eu seguir aqui com a Guta Pini, então, Guta, porque no que diz respeito a um dos pontos, né, Berenice e Suano, que é a questão do Pix, que é o sistema usado para, inclusive, justificar parte aí, uma parte de uma justificativa, né, do governo americano para justificar aí o tarifaço por essas supostas práticas abusivas por parte do Brasil. Segundo a investigação, os Estados Unidos enxergam um conflito de interesses nos papéis desempenhados pelo Banco Central como regulador e operador do sistema. O representante americano acusa o Banco Central de favorecer o sistema de pagamentos em detrimento de empresas americanas que atuam no setor. O governo segue irredutível em relação ao Pix, mas se abriu a negociações para ampliar medidas nas demais áreas que preocupam a gestão de Donald Trump. É importante a gente colocar a bola no chão em relação a esse assunto no Pix, e fica até essa observação para o Flávio Bolsonaro, porque nesse momento a discussão ali nos Estados Unidos não é necessariamente em relação ao Pix, que é um meio de pagamento, mas sim a atuação do Banco Central em relação aos privilégios que são oferecidos ao Pix. Então a gente pode fazer uma analogia, já que a gente está em Copa do Mundo, eu gosto muito dessa analogia que fazem com um campeonato de futebol. Então vocês imaginem a FIFA, que organiza aí a Copa do Mundo, imaginem se a FIFA tivesse também uma seleção e colocasse essa seleção para jogar na Copa. E aí ela fizesse as outras seleções jogarem de forma a favorecer a sua seleção. Então é mais ou menos assim que os Estados Unidos enxergam o Banco Central. Ele é o dono do campeonato e ele colocou o Pix para jogar, para concorrer com os outros meios de pagamento, mas fazendo com que os outros meios favoreçam o Pix. Quem seriam as outras seleções aqui em relação ao Banco Central? Seriam os outros bancos. E as regras, elas acabam privilegiando o Pix. Então, vamos lembrar do jogo do Brasil ontem. Imagine que o Bruno Guimarães fosse ali chutar aquele pênalti, e aí, para favorecer a seleção que fosse da FIFA, no caso, se fosse o Brasil, a regra seria: o goleiro da Noruega tem que sair para o Bruno Guimarães conseguir fazer o gol. Então, é mais ou menos assim que os Estados Unidos enxergam a atuação do Banco Central. Por exemplo, o Pix ele precisa ficar operante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tem um custo dessa operação. E quem é que banca essa operação? Todos os bancos, eles são obrigados a fazer isso. Mas de onde é que viria esse dinheiro para bancar essa operação? De todo o ecossistema que foi criado também pelas bandeiras de cartão de crédito, Mastercard, Visa. Então, esse ecossistema acaba subsidiando, ainda que indiretamente, a operação do Pix. Então, é aí que está, essa é uma das demandas do governo americano, porque as empresas americanas estariam subsidiando uma forma de pagamento que atua contra elas. Então, o problema não é o Pix, mas todo esse ecossistema que privilegia o Pix e faz com que esse jogo não seja de fato um campeonato. Não teria concorrência, mas sim uma seleção já chega com privilégio em relação às outras. Então, a discussão é essa. São essas regras, como é que os players estão atuando nesse jogo. Essa é a discussão que precisa vir para a mesa. Agora, é muito mais fácil para o governo brasileiro colocar que o Pix está em xeque, que eles querem taxar o Pix, querem acabar com o Pix, quando a discussão não é essa.